Capítulo 25. Despedida. Era chegada a hora de contar uma verdade que até então mantivera consigo. A história que os combatentes relataram ao retornarem prendeu a atenção e a respiração de todos os ciganos. Até os músicos pararam de tocar, interrompendo a festa, e todos se mobilizaram para tratar dos feridos. Hélio foi calorosamente recebido como herói, e logo lhe providenciaram comida e um lugar para passar a noite. Sentiu aversão àquele povo estranho no início, mas logo o carisma cigano o contagiou, e ele se sentiu grato por estar entre eles. Juarez não ousou protestar nem se manifestar. Foi mantido preso para ser levado às autoridades no dia seguinte. Providenciaram um chá tranquilizante para Caroline, mas ela já não precisava de cuidados para o abalo do espírito. Tinha a companhia de Bernardo, mais próximo que em qualquer outro momento, fazendo do amor sua mais eficiente terapia. Pronto, criança, anunciou a curadeira, terminando de limpar os arranhões. Está pronta para outra. Nem em 1 milhão de anos, exclamou aliviada em poder brincar com aquilo. Passado o susto. Sorte não terem sofrido nenhum ferimento grave, observou Adamina. Hoje não deixa de ser a noite de núpcias de vocês. Caroline engasgou com o chá. Afastou-se involuntariamente do braço de Bernardo, que a enganchava sentado ao seu lado. Dê certo. A curandeira fez um gesto alegre com os braços. Não será um susto que estragará a grande noite dos pombinhos. Caroline fixou os olhos no chão incerta. Bem, não sei. Talvez pudéssemos, quem sabe? Suas faces estavam incrivelmente vermelhas. Queria a todo custo encontrar um motivo prudente para que lhe fosse sugerido adiar a tal noite. Enquanto pensava naquilo, uma mulher de caminhar insinuante infiltrou-se na conversa. Boa noite. Adara calou a todos com sua voz melodiosa e o meio olhar misterioso focado no noivo. Vim dar meus bons votos ao casal Voliu. Beijou demoradamente o rosto dele, que ficou estático, como se diante de um leão adormecido. Caroline observava, alerta a qualquer atitude que exigisse sua intervenção. Cumprimentou também a noiva com menos cerimônias e se dirigiu ao grupo. Eu ouvi direito ou a noiva parece incerta sobre dar amor ao marido? Ouviu errado, rebateu Caroline. Levantou-se de um salto, colocando-se de frente a frente com a rival. Fique despreocupada, que eu me incumbo de dar a ele todo o amor que ele precisa. A cigana ergueu as sobrancelhas sem desviar os olhos venenosos da noiva. Que sejam felizes. Seu tom de voz era indecifrável. Desceu os olhos pela garota e se virou para Bernardo, com aquele olhar de serpente que Caroline repudiava. Antes de poder dar o bote, a noiva o puxou e o arrastou consigo para longe do grupo. Enganchou-se ao braço dele com tanta força que ele mal conseguia movê-lo. Após vários passos daquela caminhada sem rumo, ele resolveu se manifestar. Você estava com ciúme? É claro que não. Ora, é claro que sim. Caroline olhou de soslaio, contrariada. E se estivesse? Bernardo ergueu os ombros, prendendo o riso. Apenas perguntei. Os passos se tornaram mais lentos. Aos poucos, ela libertou o braço do amado, com os olhos pregados nas pedras do caminho. Tudo o que você me disse hoje, abriu um sorriso triste. Não sabe como fiquei feliz e, ao mesmo tempo, triste. Pararam de caminhar. Bernardo aguardou por uma explicação, mas as lágrimas ameaçaram chegar antes. Caroline lutou contra as emoções e o encarou com os olhos secos. Hélio é um dos guardas do meu pai.
Bernardo ergueu as sobrancelhas visualizando o problema. Pensa que ele contará algo? Mais que isso. Encolheu os ombros amuada. Vai me fazer voltar com ele. Bernardo baixou os olhos abatidos para o chão. Ela mordeu os lábios, tentando segurar a tristeza que a inundava. Não quero ir. Atirou-se nos braços dele e afundou o rosto naqueles ombros fortes, agarrando-se ao único lugar no mundo onde sabia estar a salvo. Se voltarmos, significará adeus. Ele concluiu com tristeza. Estou oficialmente banido das terras do seu pai. A garota recuou, tapando a boca com as mãos. Quase se esquecera daquele detalhe. Bernardo derrubou os ombros derrotado. Logo ele, que costumava encontrar uma solução para qualquer cilada, viu-se sem saída. Caroline se adiantou com uma ideia que pulsava em seus olhos. Vamos fugir mais uma vez esta noite. No meio da madrugada, enquanto todos dormem, retomamos nosso rumo. Já devemos estar muito perto da saída para a estrada. Esfregava as mãos entusiasmada, mas a expressão do companheiro se manteve inalterada. Bernardo sabia que era chegada a hora de contar uma verdade que até então mantivera consigo. Não vamos fugir. A alegria desbotou do rosto dela. Como não? Não podemos continuar com isso. Ela observou atentamente a inquietação dele. Começou a se apavorar. Bernardo, por que não consegue olhar nos meus olhos? Ele balançou o rosto, rendido. Segurou as mãos dela e as apertou contra seu tórax. Milady, preciso que seja compreensiva. Bernardo, você está me assustando. Ele apertou os olhos prevendo uma reação explosiva. Não há saída, falou finalmente. O quê? A saída existe, corrigiu. O que nunca existiu foi minha intenção de levá-la até ela. Caroline puxou as mãos de volta, claramente decepcionada. Como assim? Deve se lembrar que eu não era favorável ao nosso pacto. Mas você insistiu na ideia tantas vezes que percebi que estava decidida a partir, com ou sem minha companhia. E eu sabia que com a vida que sempre levou, dificilmente se adaptaria ao mundo lá fora. Está me chamando de fraca? Defendeu-se, irritada. Não. Você tem mais coragem que muitos homens que conheço. Mas não é sua força de vontade que estou colocando em questão, e sim sua sobrevivência. Ela ergueu as sobrancelhas cética, mas calma ele continuou. Aceitei o acordo, embora ciente de que não cumpriria a minha parte. Não posso acreditar que me enganou. Pelo contrário, foi você quem enganou a si mesma, exclamou. Eu a fiz enfrentar a floresta, para sentir na pele o que é estar longe do conforto e da segurança da sua casa. Quis dar tempo para que pensasse e desistisse dessa tolice e voltasse atrás mesmo, que as dificuldades nessa etapa do caminho não signifiquem metade do que encontraria lá fora. Ela tinha os olhos franzidos. Analisava cada palavra com cuidado. Tire a conclusão que quiser, finalizou sério. Se preferir me taxar de vigarista e nunca mais me dirigir a palavra, devo respeitar. Apenas lembre-se que desde o começo pensei somente em você. Abdiquei do meu emprego e da minha família para ensinar uma lição a uma garota rebelde. Podia ter virado as costas e deixá-la definhando arrependida em um mundo que não foi feito para você. Mas eu não podia fazer isso, não com você. Tomou um longo fôlego e finalizou emocionado. Foi meu sacrifício por você, o meu jeito de fazê-la saber que a amo, mesmo quando nem eu mesmo sabia. Caroline não disse nada. Aquele silêncio o preocupava. Sabia que tinha mentido e aquilo era um erro, mas queria desesperadamente fazê-la entender a nobreza dos seus motivos. Era chegada a hora da inevitável verdade.
O que vai fazer agora? Um fio de voz perguntou por ele. O silêncio antes da resposta era tão profundo que ele imaginou que ela ouviria o bater do seu coração aflito. Eu volto. Não olhou para ele nem demonstrou qualquer emoção. Bernardo sentiu garras afiadas apertarem seu estômago, porém não demonstrou. Engoliu em seco, prestes a acatar sua decisão, quando ela ergueu os olhinhos brilhantes de lágrimas para ele. Mas só se você voltar comigo. As garras se soltaram, livrando-o. Bernardo piscou várias vezes, perdido naquele choque de sensações, enquanto Caroline se explicava. Desde o começo você tentou me mostrar o que a menina rebelde dentro de mim não me deixava ver. Cuidou de mim esse tempo todo e me manteve a salvo, em todos os sentidos. Inspirou profundamente antes de continuar. Mas vou precisar pedir para me salvar outra vez. Salvar-me de uma vida de trevas que é tudo o que terei, se você não estiver ao meu lado. O coração dele se sensibilizou com aquele pedido. Por um instante, tudo pareceu tão fácil, tão simples. Mas ele estava ciente da realidade, viviam um amor proibido. São tantas as barreiras que precisaremos enfrentar. Qualquer um me aconselharia a dizer não, entende? Caroline consentiu desanimada. Bernardo, que não tirava os olhos dela, abriu um sorriso leve e concluiu o que sabia ser óbvio dentro de si. Contudo, não posso negar aquilo que mais desejo. O rosto dela se iluminou. Está dizendo que volta comigo? Ele sorriu de volta, encantado com aquela alegria espontânea. Aproximou-se e emoldurou o sorriso dela com as duas mãos. Enfrentarei o que for preciso. Nós ficaremos juntos. A garota fechou os olhos, agradecendo mentalmente ao Pai do Céu. Compartilhavam uma alegria muda, incapazes de desencontrar os olhares apaixonados. O acordo foi selado com um beijo, enfim, um verdadeiro beijo de amor. Não havia ninguém para testemunhar, tampouco existia a intenção de serem vistos. Aquele beijo diferente de todos antes pertencia unicamente aos dois. Os quartos, onde passavam a noite lado a lado, estavam agora transformados em uma única tenda. Era toda branca, com um leito grande no centro, maior do que aquele que vinham usando até então. Todo o ambiente estava forrado de pétalas vermelhas. Seus pertences já estavam guardados em um canto, próximos a um pequeno móvel de madeira muito desgastado. Sobre o móvel deixaram-lhes uma cesta repleta de frutas frescas e uma garrafa de licor com 2 taças de prata. A magia misteriosa do ambiente ficava por conta das várias velas acesas, que presenteavam o cenário com a meia-luz, essencial à ocasião. As reações do casal contradiziam aquele clima de paixão no interior da tenda. Do lado de fora, pessoas comemorando, desejando amor, sorte, paz, filhos. Eles agradeciam com os cantos da boca pregados nas bochechas. Contudo, assim que os lençóis se fecharam atrás deles e se viram sozinhos ali dentro, um silêncio pesado os constrangeu. Quem dorme no chão? Ela perguntou sem rodeios. Não tinha coragem de olhar nos olhos dele. Para quem mal superara o medo de beijar, a mera imaginação do que poderia acontecer naqueles lençóis a deixava rubra de embaraço. Que diferença fará? Ele indagou divertido. Não tem cama. Caroline precisou admitir que era verdade. Então, quem dormirá do outro lado? Bernardo riu, divertindo-se com o nervosismo dela. Aproximou-se e segurou suas mãos com gentileza. Posso não ser fino, mas sei ser cavalheiro. Depositou um beijo nos pulsos dela e afastou um travesseiro para mais longe. Aquilo a fez admirá-lo ainda mais. Por favor, fique de costas.
Pediu, retirando uma camisola da trouxa de roupas. Preciso me trocar. Com um suspiro contrariado, Bernardo obedeceu, apoiando o corpo sobre um cotovelo e observando a luz trêmula das velas nos tecidos do outro lado. Aquilo o inundou de sonhos. Um dia nós dois vamos reviver tudo isso, falou, ainda de costas. A cerimônia, a festa, a nossa noite, mas com algumas diferenças. Caroline abriu um sorriso curioso, terminando de ajeitar o tecido leve em seu quadril. Que diferenças! Eu não vou ter de dormir no chão, por exemplo. Ela deixou escapar uma risada, indo se ajeitar nos lençóis. Do que exatamente você está falando? Bernardo tornou a ficar de frente para ela. Estou falando do dia em que nos casaremos de verdade. Ela cessou o riso, surpreendida pela docilidade na voz dele, que ainda a olhava com encantamento. Depois que tivermos derrubado todas as barreiras, completou, lembrando-se das palavras de mãe Nurra, uma celebração apenas confirmaria a união das nossas almas, que já estão há muito tempo entrelaçadas. Contudo, o que fazia tanto sentido para ele trouxe uma interrogação na expressão de Caroline. Ela pareceu perdida naquelas ideias de união das almas, fazendo-o rir. Esqueça, não é nada. Rastejou para perto dela, alegando que precisava de um beijo de boa noite para dormir. Aos risinhos, ela o deixou roubar um, depois dois, até serem incontáveis os beijos trocados. Quando se deram conta, estavam agarrados um ao outro, bagunçando aquele leito cuidadosamente preparado para eles. Bernardo, por favor. Ela recuou corada com o coração disparado. Os olhos dele passearam involuntariamente pelo corpo dela, desejando poder tomá-la em seus braços livremente, uma barreira que adoraria poder vencer. Aquilo lhe trouxe outro pensamento. Está tudo bem? Ele a fitou por um momento silencioso antes de responder. Lembrei-me de algo. Os ciganos têm um costume muito tradicional em relação à noite de núpcias. Caroline encolheu os ombros incomodada. Não estava gostando do assunto, nem da expressão séria de Bernardo. E o que seria? Na manhã seguinte, eles penduram um lençol branco na frente da tenda, manchado com o sangue da virgindade perdida da noiva. O rosto dela queimava de vermelhidão. Bernardo, você sabe que nada vai acontecer esta noite. Ele acatou em silêncio e foi até seus pertences. Remexeu-os, até encontrar o que procurava. A espinha de Caroline gelou de terror ao vê-lo se aproximar, sobre os lençóis empunhando uma faca afiada. Bernardo, gaguejou aterrorizada, o que é que... Ela apoiou as mãos atrás de si, preparando-se para fugir. Bernardo já estava bem diante de si. Estou resolvendo o nosso problema, explicou com simplicidade. Ajeitou a faca nas mãos, preparando-se para usá-la. Os olhos da garota acompanhavam cada movimento. Sua respiração estava quase fora de controle. Ele uniu as sobrancelhas e deu impulso à lâmina, num movimento rápido. Caroline soltou um gritinho e levou as mãos à boca. Bernardo, o que você fez? Um corte estava aberto na mão esquerda dele. Ele a manteve suspensa sobre os lençóis brancos, que iam se manchando lentamente com o vermelho do seu sangue. Acho que isso vai convencê-los, sorriu, embora com o rosto ainda tenso de dor. Caroline apertou o colo, recuperando-se lentamente da peça que sua imaginação lhe pregara. Sentiu-se mal por duvidar de Bernardo, depois de tudo o que ele fizera por ela, e rasgou com descuido uma tira larga de um dos lençóis novos debaixo dela. Preciso conter o sangramento, falou nervosa. Você é louco? Deu várias voltas na mão ferida e apertou com um nó. Tinha o rosto suado e a expressão nervosa. Não precisa ficar assim, foi só um cortinho.
Que ideia estúpida, estúpida! Referia-se, na verdade, às suas próprias conclusões. Viu os olhos dele perderem o brilho. De certo ele esperava um tanto mais de gratidão. Ela bateu na própria testa, sentindo-se o mais tolo dos seres humanos. Perdoe-me, abraçou comovida. Perdoe-me, perdoe-me. Após roubar mais alguns beijos, ele engatinhou com relutância para o outro lado da tenda. Antes que se deitasse, no entanto, viu Caroline puxar seu travesseiro para perto de si. Ela o ajeitou ao seu lado, sobre o forro macio. Sabe, mordeu os lábios tímida, não acho justo o noivo dormir no chão em sua grande noite. Ele sorriu, encantado com aquela mudança de planos. Voltou para a companhia dela, cujo coração martelava no peito descompassado. Caroline não sentia mais medo, contudo, o único sentimento que a povoava era o amor puro e intenso. E quando Bernardo a tomou em seus braços fortes, beijando-a, numa apaixonante mistura de carinho e desejo, eles tiveram certeza de que seus corações pertenceriam um ao outro, para sempre. Adormeceram abraçados, alimentados de frutas, licor e do amor um do outro. O colar que Caroline usaria pela última vez ardia sobre sua pele, mas nenhum deles prestou muita atenção nisso. A manhã seguinte foi marcada por muita comoção. Aqueles poucos dias de convivência mostraram-se suficientes para criarem fortes vínculos de carinho e amizade, especialmente entre Adamina e Caroline, que se despediam com lágrimas. A única que se mostrava inabalável era a mãe Nurra. Ela observava as despedidas apoiada em sua bengala, com sua constante expressão de serenidade. Caroline se despediu dela por último, pois queria adiar ao máximo o momento de se separar de um objeto em especial. Isso pertence à senhora. Entregou o colar de Antonieta nas mãos da cigana, sentindo um aperto no peito. Havia pensado em levá-lo consigo às escondidas, mas não seria capaz. Não depois de tudo o que aquelas pessoas haviam feito por ela. Nurra pegou o colar nas mãos e sorriu para a menina. Siga seu caminho em paz, Daiea. Caroline mordeu os lábios, tentando não chorar. Porém, uma lágrima teimosa escapou quando elas se abraçaram. Muito obrigada por tudo, falou com a voz falha. Tem um último conselho para mim? A senhora mirou o fundo dos olhos da menina e fez que não, com um sorriso ameno. Eu lhe presenteei com todas as palavras reservadas ao nosso pássaro, e você presenteou a si mesmo usando-as com sabedoria. Tudo está em perfeito equilíbrio, e qualquer palavra a mais pode causar efeitos ambíguos, ao menos por enquanto. Beijou o rosto da menina e foi-se enclausurar em sua tenda. O início da viagem reservou momentos divertidos ao casal. Caroline dava um jeito de distrair Hélio com algum favor que pedia, e se perdia nos abraços do amado com um risinho nervoso. O guarda ignorava o quanto ela estava sempre corada e inquieta quando retornava. Aprendera desde cedo a não tirar conclusões sobre a vida dos seus senhores. À medida que a mata se tornou menos densa, um silêncio de luto foi se instalando entre os viajantes. No caminho, retalhos de sonhos despedaçados que nunca mais seriam recuperados. Caroline não queria olhar para trás, mas também não queria ver o horizonte que a aguardava, o pomposo castelo dos Mondevier. Imaginou-o personificado, com os braços cruzados e olhos zangados no lugar das janelas. Por pouco não o ouvia bater impacientemente o pé no chão. Baixou os olhos tristes para a crina brilhante de Apolo. Bernardo, que a acompanhava a pé, percebeu o movimento e segurou-lhe a mão.
encorajando-a com um sorriso que buscava no fundo da alma amedrontada. Foi assim que atravessaram as últimas horas da viagem, em silêncio. O sol brilhava alto no céu quando os três viajantes finalmente adentraram os jardins verdejantes do castelo. Elizabeth passeava com Jean pelos caminhos de pedra quando avistaram os estranhos se aproximando. O marido estranhou que chegassem sem charretes e sem passar pelo portão principal. Vou chamar os guardas. Precipitou-se puxando a esposa consigo. Espere! O rosto da bela mulher perdera o peso da preocupação. Estava iluminado por um sorriso que há muito o marido não via. É Caroline. A irmã mais nova acenou, como se pudesse ouvir o sussurro do seu nome. Elizabeth saltou, confirmando suas suspeitas. É ela, Jean, é Caroline. Empurrou a sobrinha, que segurava para as mãos dele, e correu na direção dos recém-chegados. Ansiosa em rever a irmã, Caroline saltou de cima de Apolo de qualquer maneira. Milady, cuidado! Era inútil a preocupação do cavaleiro. A garota já estava a muitos passos de distância, correndo o mais rápido que conseguia sob um pé ainda manco. Em pouco tempo as duas se encontraram num abraço forrado de exclamações e lágrimas. Caroline, Deus ouviu minhas preces, você está de volta, tive tanto medo. Como é bom poder abraçá-la, Lisa, como é bom. Dinamene começava a descer a escada principal quando viu as duas irmãs abraçadas. Com uma exclamação, ela derrubou a tina cheia que carregava e correu para juntar-se às garotas, beijando o medalhão desgastado de Nossa Senhora que carregava no colo. Por vários minutos elas não se soltaram. Foi o tempo de o restante do grupo alcançá-las e todas as atenções ao redor serem despertadas, inclusive a de Enésio Mondevier.